Estamos no ar com mais um corte. Eu sou Samuel da Costa e hoje um tema super interessante com o Marcos Rouge no A Deriva Podcast com Arthur Petri. Ela não tem cura. Se num caso extremo desses, a respiração e esses exercícios já aumentam a qualidade de vida ou de morte no caso dela, o que a respiração causa em nós? Não temos problema, estamos vivendo no dia a dia e normalmente estamos respirando mal, eu imagino. Pois é, essa é uma coisa que muitos alunos vêm para uma aula de yoga e dizem assim: eu vim aqui porque eu quero respirar. Aprender a respirar. Meu médico mandou aqui para eu aprender a respirar. Agora, o que é aprender a respirar? Quando uma criança nasce, acabou de nascer, ela começa a respirar. Alguém ensina ela a respirar? Você tem um mecanismo que faz você respirar. Você dorme e continua respirando. Você passa a maior parte do dia trabalhando, pensando em coisas e não pensa na respiração. Respiração é um procedimento automático e deve assim ser. O que nós temos são mecanismos que atrapalham a nossa respiração ideal. O que quer dizer isso? Eu tenho uma respiração que acontece de forma adequada, com movimentos adequados. Mas daí eu tenho uma postura, talvez uma modificação de postura pelo trabalho. Eu começo a ficar numa postura inadequada, a minha mecânica respiratória fica ruim. O que eu tenho que fazer para aprender a respirar? Voltar a minha postura à forma correta. Às vezes eu tenho fatores emocionais. Debaixo de um estresse, debaixo de uma tensão, eu tenho uma mecânica, um vício, uma respiração inadequada. Ou seja, eu tenho vários fatores, inclusive fatores hereditários, que às vezes modificam o meu padrão respiratório. Eu tenho que remover esses padrões, estas interferências, isso que mexe, que modifica a minha respiração, para eu voltar a respirar como tem que ser. Porque respiração é natural. Se você perguntar para boa parte das pessoas na rua, como é que é respirar adequadamente? O ar entra e sai pelo nariz, o ar entra e sai pela boca, entra pelo nariz e sai pela boca, ou o contrário? Aposte que uma boa parte das pessoas vai lhe dizer assim: a respiração ideal é assim, o ar entra pelo nariz e sai pela boca. Muita gente acha isso, porque isso é aprendido. Eu já vou fechar essa história, tá ficando meio comprida. Não tem problema. Eu como professor de educação física, trabalhei em escolas da prefeitura, treinando as professoras que passavam exercícios para as crianças, escolas municipais de educação infantil. Então havia um período nas férias em que a gente treinava essas professoras e elas davam exercícios para as crianças. E quando chegava na parte respiratória, queria dar um exercício respiratório para elas passarem para as crianças, elas diziam assim: não precisa, professor, eu já dou exercício respiratório. Eu dizia: mas qual você dá? Assim, ó, cheira a florzinha, assopra a velhinha. Cheira a florzinha. E se você perguntar para uma grande parte da população, eles vão achar que a respiração correta é assim: o ar entra pelo nariz e sai pela boca. Porque a educação física também fala disto. Solta o ar pela boca. Mas é uma condição de exercício. Você está fazendo alguma atividade onde você tem que forçar a saída do ar, mas em condições normais, o ar tem que entrar e sair pelo nariz. Eu lhe pergunto, uma criança que acabou de nascer e ainda não recebeu essas preciosas informações, no bercinho dela, ela respira assim? É aprendido. Então tem uma série de fatores, inclusive esses culturais, que modificam o meu padrão respiratório. Como respirar então corretamente? Tire os fatores que estão perturbando a sua respiração e ela volta a acontecer como naturalmente deveria ser. Mas quais são as consequências de respirar errado? Bom, respirar errado tem consequências fisiológicas. Se eu não ventilo adequadamente, se eu não tiro o ar adequadamente, eu vou repor o ar num ambiente que está com ar velho. Por exemplo, eu tenho essa garrafinha de água. Eu vou querer, ela estava suja. Suponho que está turva essa água. Eu quero limpar, quero pôr água limpa. Ela está turva, está suja. Eu tiro, sei lá, 1/5 dessa água suja e ponho água limpa. Eu limpei toda a água que estava lá dentro? Não, eu limpei um pouquinho. Mas para que eu limpe esse recipiente tirando água suja para pôr água limpa, eu tenho que tirar tudo. Ou seja, boa parte dos nossos problemas respiratórios estão na eliminação, na expulsão do ar. Se eu não tiro adequadamente o ar que está lá dentro, eu vou pôr uma quantidade de ar limpo, mas já tem uma quantidade grande de ar não utilizado. Então, a maior parte dos exercícios respiratórios de yoga são exercícios para ajudar a pessoa a pôr o ar para fora. Põe o ar para fora. Isso depende de que musculatura? Abdominal. E hoje nós somos, pelo estilo de vida que adotamos, muito flácidos na região abdominal. Então precisa melhorar a mecânica respiratória, melhorando a musculatura abdominal.
entre outros músculos. Quando eu falo de músculos abdominais, não são esses da frente, o tanquinho que a gente sempre pensa. Nós estamos falando daqueles músculos lá dentro, o assoalho pélvico, o períneo, esses músculos que fazem os esfínteres se contrair. Toda essa musculatura inferior tem que estar firme para eu poder tirar o ar adequadamente. Às vezes eu não consigo pôr o ar adequadamente porque eu não tenho amplitude torácica. Então eu não ventilo bem. E aí você perguntou, não respirar bem significa o quê? Eu ventilo mal, eu circulo mal o ar, eu tenho uma menor quantidade de oxigênio para circular dentro do corpo, porque eu estou ventilando mal, eu tenho uma mecânica respiratória ruim, e eu tenho, além disso, problemas emocionais. Emoções e respiração para o yoga andam juntas. Até mesmo no seu cérebro, em localização geográfica lá no cérebro, o centro nervoso de emoções e de respiração estão juntos, um interfere no outro. Pessoas quando estão muito agitadas, com raiva, elas têm uma respiração predominantemente torácica, predominantemente inspiratória e predominantemente rápida. Então, quando eu estou ansioso com raiva, eu respiro rápido pelo tórax, com uma predominância inspiratória. Pessoas que estão calmas têm uma respiração predominantemente abdominal, predominantemente expiratória e lenta. Eu mudo o padrão respiratório, eu posso modificar o meu padrão emocional com certos cuidados. Quais? Se eu começar a fazer, é para respirar devagar? Então eu vou respirar devagar. Olha, eu vou soltar o ar em 40 segundos. Quer ver? Aí começa a soltar, e eu tô lá 25, 26, 27... Sim. Não vai dar certo. Eu tenho que fazer dentro de um padrão confortável, em que ao final da expiração, eu não tenha pressa para inspirar de novo. Aí eu inspiro. Aí começa a soltar o ar devagar. A saída do ar, ela é mais conectada com o lado calmante do sistema nervoso autônomo. Nós temos um sistema nervoso autônomo e um sistema nervoso onde eu tenho algum controle, mas tem aquele que funciona sozinho. O autônomo, ele é dividido em simpático e parasimpático. O sistema nervoso autônomo simpático, embora ele tenha o nome de simpático, é ele que nos coloca prontos para uma ação. Então, se a gente leva um susto aqui, toca o alarme de incêndio, vamos aí! O simpático já deixou você com a frequência cardíaca mais acelerada, a respiração acelerada, pupilas dilatadas, pronto para lutar ou fugir. É o que eles chamam de mecanismo de luta ou fuga. Mas você não pode viver o resto da vida nesse estado. Aí entra o parasimpático em ação e vai trazendo você de volta à calma. Mas o parasimpático é o consciente. Eu percebi isso e controlei a respiração para me acalmar, ou meu corpo se acalma sozinho? Não, ele é automático, ele é autônomo. Tudo. Os dois são sistemas nervosos autônomos. Tá. Acabou o alarme de incêndio, alguma coisa que estava lançando muita adrenalina no corpo, vem um outro hormônio, não é consciente, tudo isso é automático e faz você voltar ao normal. Então seu coração vai explodir, vai ficar... Então ele volta sozinho. Mas... existe, essa é a grande sacada dos antigos yogis, uma relação da respiração com esse sistema, que tem uma relação com a parte emocional. E qual é? A saída do ar, ela é mais parasimpática, ela é mais calmante. Então eu fico mais tempo na saída do ar, vou soltando o ar devagar, desde que eu não sinta falta de ar, é calmante. Mas eu consigo manipular o meu humor manipulando a respiração? Seria maravilhoso, né, Arthur? Mas não é assim, não. Esse é um fator que pode lhe ajudar. É que assim, eu faço show de comédia. Muito obrigado por ter chegado até aqui. A gente se vê nos próximos cortes.